Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Bom dia para todos. Bom dia, cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele bom dia. Diga para o seu irmão assim, ó, feliz Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Diga para ele, feliz Páscoa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Sejam bem-vindos nessa manhã de domingo. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Cristo? Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Gênesis, Êxodo. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 1. Nesse tempo, Israel estava vivendo ainda no Egito. Foi o período, irmãos, onde Moisés foi falar com Faraó para que Faraó deixasse seu povo sair. Foi o tempo da libertação do cativeiro. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 1. Diz o texto: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Para aí, só um instantezinho. Sua Bíblia diz o que em cima aí, do capítulo 12? A instituição da Páscoa, quando que ela foi colocada, né? Quando é que eles celebravam a Páscoa? Vocês prestaram atenção? Prestaram atenção? No primeiro mês. Só para você ter uma ideia. Continua. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas e em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira, comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. E aí o que ele diz aí? É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa foi instituída naquele tempo, meus irmãos, porque estava chegando a hora da 10ª praga. E a 10ª praga, irmãos, foi anunciada que seria a morte dos primogênitos. Então Deus diz a Moisés: Moisés, é o seguinte, nesse primeiro mês vocês vão reunir o meu povo, vocês vão aí se santificarem, vocês vão separar aí um cordeiro, vão deixar ele por uns dias ali, macho, sem defeito, e vai chegar o dia que vocês vão matá-lo, vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nas ombreiras, nas vergas das portas. E aquele sangue ali será o que? Um sinal.
Mas por quê? Porque vai passar o espírito da morte, o anjo da morte vai passar por todo o Egito. E aonde ele ver o sinal, ali ele não vai entrar. E essa era o que, irmãos? A Páscoa. Eles pegariam o sangue, pegariam o cordeiro, assariam, comeriam com pães asmos e ervas amargas. Iam celebrar essa Páscoa, porque Páscoa é a passagem, irmãos, foi esse período, era a passagem do anjo da morte e era também a passagem deles, da onde? Para a terra prometida. Eles estariam indo para essa terra prometida, e aí foi o que Moisés instituiu ao povo, e o povo fez isso, e aonde, meu irmão, eles colocaram a marca, o sinal, passou o anjo da morte, e aonde o anjo da morte passou e não viu o sinal, morreu. Todo primogênito dos animais, primogênito da casa, até mesmo o filho de Faraó morreu. Na casa dele não tinha marca, não tinha esse sangue. Este sangue era o sinal, este sangue era a marca. E aí, irmãos, depois de muitos anos, cerca de mais de 2000 anos depois, lá na frente, agora chega, irmãos, um outro período, um outro tempo. Vamos lá, vamos agora no Evangelho de Mateus agora. Evangelho de Mateus 26, 17. Quem encontrou, diga amém. Qual que é a mensagem aí? A última Páscoa, né? Os discípulos preparam a última Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Aqui está Jesus, irmãos, já sabendo do que ia acontecer. Jesus já era ciente da traição, sabia quem era o traidor, sabia até quando seria o dia. E ele já havia dito aos discípulos, ele já estava preparando os discípulos, e por 3 vezes ele disse: olha, eu vou ser morto, eu vou ser tirado, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Olha, eu vou morrer, vai chegar o meu tempo, vai chegar a minha hora, mas eu vou voltar. E os discípulos meio sem entender, e chegando o tempo da Páscoa, poxa, até agora o mestre não comentou nada, e era uma das festas cristãs, era a festa cristã mais importante que se celebrava naquele tempo. O povo de Israel era um povo festeiro, meu irmão. O povo que gostava de festa era o povo de Israel, o povo de Deus. Era festa dos pães asmos, festa da lua, festa da colheita. Para tudo eles festejavam, para todos eles se alegravam. E eu pergunto, geralmente, irmãos, você vai em festa com raiva, carrancudo, ou festa é lugar de alegria? Alegria. Povo de Deus, irmãos, tem que ser povo alegre. Povo de Deus, irmãos, tem essa alegria em servir ao Senhor. Quantas pessoas que às vezes servem a Deus, irmãos, parece que vive chupando limão, vive de cara feia, vive com raiva da vida, vive, irmãos, colocando isso e aquilo outro. Não, está errado. Cristo celebrava, o povo de Israel celebrava com festa, com cânticos, com louvores, com júbilos, com instrumentos, faziam aquela verdadeira festa. E está chegando a época da Páscoa. Poxa, mas até agora o mestre não comentou nada. Ô mestre, onde o senhor quer que a gente prepare a Páscoa esse ano? Onde que nós vamos celebrar? É o seguinte, vocês vão entrar na cidade e vão encontrar um homem com um cântaro. E esse homem, vocês vão procurar a ele, e ele vai dizer para vocês que vai ser aqui. E foi num cenáculo, num lugar muito bonito, bem grande, bem amplo, espaçoso. Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que ele fala que era amplo, espaçoso, grande. E ali eles celebraram a Páscoa, fizeram o que eles faziam, irmãos. Só que nesse tempo agora, eles já estão fazendo o quê? Eles já estão celebrando com pão asmo e vinho. Por quê? Cristo agora é o cordeiro. Na época de Moisés, eles sacrificavam o cordeiro, era ou não era? Agora, quem ia ser o cordeiro a ser sacrificado? Jesus. Continua a leitura. 20.
Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, comeram um por um e perguntaram-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Para um instante aqui, irmão, Cristo, sabendo do que ia acontecer, no dia que ia acontecer, na hora que ia acontecer, todos os 12 reunidos com ele à mesa. Vamos comer, pessoal? Mas antes eu queria falar uma coisa. Um de vocês vai me trair. Imagina o espanto. Mestre, quem, Senhor? Quem há de trair o Senhor? Quem vai ser o louco? Quem vai ser o sem juízo que vai fazer isso contigo? O que mete a mão no prato comigo? Quem era? Judas. Irmão, Cristo estava dando a última chance a Judas para que ele pudesse, irmãos, arrepender-se. Cristo estava dando a chance, uma oportunidade a esse cidadão Judas, que já tinha, irmãos, recebido o dinheiro. Ele já tinha recebido. Olha o que diz o versículo 14, lê o 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei? E perguntaram-lhe: 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar. Judas já havia, irmãos, recebido as 30 moedas, já tinha feito o pacto da traição e estava esperando uma chance, está esperando uma oportunidade. Vai chegar a hora. Irmãos, Judas foi para a ceia com a moeda, com o dinheiro da traição. E às vezes a pessoa também vem para a casa de Deus carregando ainda algum pecado. Talvez Deus está te dando uma chance hoje, irmão. Deus está te dando uma chance hoje. Imagina se Judas, assentado à mesa, fosse tocado no coração. Cristo estava dando aquela palavra. Olha, pessoal, um de vocês, vamos lá de novo, dá um pulo para o versículo de número 21. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, comeram um por um e perguntaram-lhe: porventura sou eu, Senhor? Está Jesus pegando o pão, comendo. Gente, um de vocês aqui vai me trair. Opa, mestre, sou eu? Por acaso sou eu? Está lá o Judas assentado. Está lá o Judas assentado. O que, irmãos? Com as 30 moedas. E eu pergunto a você, irmãos: moeda faz barulho? Na bolsa, na carteira, no bolso da calça, ela faz barulho? Ela estiver solta ali? Experimenta andar com 30 moedas no bolso, de R$1 maiores. Faz barulho? Vai fazer barulho. Na bolsa faz barulho, mas naquele dia não. Eu imagino que não teve barulho. Irmão, o pecado é tão maldito, que ele não aflora, fica escondido. Jesus estava dando uma chance ao Pedro. Eu sei que você tem algo escondido aí, Pedro. Sei que você tem alguma coisa escondida aí. Eu sei tudo que está acontecendo. Deus sabe hoje também, irmão. Não adianta nós querermos enganar o Pai. Deus sabe quem anda com moeda escondida. Deus sabe quem anda com pecado escondido. Deus sabe quem anda atraindo a Ele. Deus sabe com quem nós andamos fazendo aliança. Deus sabe com quem a gente anda falando. Deus sabe. Um de vocês vai me trair. E Pedro e outros discípulos: Senhor, sou eu por um acaso? O Senhor me conhece. Aquele versículo 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver o quê? Nascido. O que é isso? O que isso aqui vale para nós? Ai do homem que sabe o que está para acontecer, vai me trair. Coitado desse cara. Melhor lhe fora nunca haver nascido. Irmãos, a pessoa que sabe das coisas de Deus, entende as coisas de Deus, sabe da eternidade que está por vir,
Ai desse que sabe que uma coisa é errada e não conserta. Ai do homem que sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Ai da mulher que sabe que o que ela faz escondido é pecado e não conserta. Coitado dessa pessoa. A misericórdia de Deus, irmãos, é aqui na terra. A misericórdia de Deus não vai ser no céu. Misericórdia de Deus na terra. No céu vai ser o quê? Juízo, julgamento. No céu não vai ter mais defesa. O tempo de nós nos defendermos, o tempo de nós consertarmos os nossos erros é hoje. O tempo de nós consertarmos, de nós nos livrarmos das moedas, o tempo de nós desfazermos as alianças do passado é agora. Não espere chegar a morte, porque depois da morte já era. Quando chegar a nossa morte, quando chegar o nosso tempo, meu irmão, não vai ter mais justificativa. Não tem mais. Imagina você, saber, puxa, fulano está no erro, está no pecado, pastor, pessoa morreu, Beltrano morreu, será que foi para o céu? Não sei. Como eram as obras dessa pessoa? Como ela estava vivendo? Como que ela estava vivendo o seu dia a dia? Ela estava fora do caminho, puxa. Mas aí fica sempre aquela esperança, Tomara que no último segundinho, no último minutinho, ela tenha lembrado de Deus. Mas quantos que têm a oportunidade, irmãos, de se livrar das moedas, de se livrarem das coisas do diabo, porque quem havia pagado ele eram os sacerdotes. Judas estava carregando, irmãos, um dinheiro que não era abençoado, estava carregando um dinheiro ilícito, está carregando dinheiro que estava pagando a traição dele. E quantos que carregam coisas ilícitas? Quantos homens que carregam, irmãos, uma coisa ilícita, um adultério, é ilícito. Outra mulher é ilícita. Outras coisas, não, mas pastor, irmão, nada justifica o adultério. Nada justifica. Minha esposa, ela não me ama. Minha esposa tem 3 anos, pastor, que minha esposa não deixa eu tocar nela, então eu tenho direito. Nada justifica o adultério, nada. E quantos que carregam aí, irmãos? Envolve-se com outras mulheres. E hoje, no tempo que nós estamos, são mulheres traindo. O número de mulheres que traem é alarmante, irmão. O número de mulheres que traem é grandioso. E quantos que às vezes traem? Pessoas que me assistem, que acompanham a programação, às vezes sabem, irmão. Aí num momento de fraqueza, num momento de bobeira, vai lá e vai ter com os sacerdotes, vai ter com o pecado. Mas logo após ele que recebeu o dinheiro, está com os homens que estavam acertando a traição, ele vai ter com quem? Com Cristo. E era a chance dos cariotes, irmãos, naquela hora se arrepender. Era a chance daquele momento, irmãos, o Judas tomar um estalo, a ficha dele caísse. Já imaginou se a ficha de Judas cai? Você já parou para pensar, meu irmão, se ele fala, rapaz, mas que besteira que eu estou fazendo? Porque quando, lê comigo aqui o versículo de número 23, e ele respondeu, o que mete comigo a mão, esse o quê? Me trairá. Nos outros evangelhos, chega a dizer que Cristo, irmãos, olhou, imagina, o que mete a mão comigo no prato. Quando você vai servir no prato, você serve no prato olhando para o céu? Sim ou não? Você serve olhando para onde? Para o prato. Imagina, o que mete a mão comigo no prato para pegar o pão. Na hora que ele estava metendo a mão do outro lado, quem é que estava do lado dele? Imagina Cristo olhando para Judas. O que mete a mão comigo no prato. Olhando nos olhos. Cristo era esse, autêntico. Olhar nos olhos. O que mete a mão comigo no prato. É esse, só faltava falar, é esse o traidor. E Judas, caiu a ficha? E quantos que a ficha não cai, irmão? E quanta gente que a ficha não cai. Irmão, não é porque as moedas não fizeram barulho que o pecado é bem feito. Deus sabe onde tem o erro. Deus sabe onde está o pecado. Não é porque as moedinhas não fizeram barulho na bolsa que ele estava, que ele carregava uma bolsinha de couro, quando colocava as moedas, e geralmente eles carregavam presos na cinta ali, irmão. Não fez barulho aquele dia. Naquele dia ninguém ouviu. Ô Judas, não que você está sem dinheiro aí, cadê esse barulhinho aí?
Porque geralmente você vê, ouve assim alguma coisinha lá, a pessoa de repente mete a mão no bolso, vamos tomar um café ali, vamos. Aí ele puxa, rapaz, fulano tá só com as onças, paga um café para mim aí. Imagina os discípulos, né? Chega lá e estão ouvindo o Judas, né? O barulho, sim, Pedro. Judas, tá malado, hein, Judas? Paga um café lá para nós. Mas ninguém ouviu o barulho de moeda. Mas Cristo sabia que na mesa tinha alguém, meu irmão, carregando coisa ilícita. Não carregue, irmão, não carregue o pecado, não carregue as coisas erradas, não carregue o adultério, não carregue as moedas, irmãos, que o diabo lhe dá para você fazer coisa errada. Não carregue esse sentimento, não carregue esse pensamento, não carrega não, meu irmão. Isso é prejudicial. Quantos que ouvem, a ficha não cai. E continua da mesma forma, e continua do mesmo jeito. Esse é o que mete a mão. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para Judas Iscariotes naquela hora. Eu fico pensando Cristo lá dentro dele, né? Poxa vida, que cara sem juízo que não toma vergonha. Que camarada que é esse que não toma vergonha na cara. E Jesus não podia pegar o cara. Irmão, Jesus nunca vai fazer isso com você. Ei, toma vergonha na cara, rapaz. Ele dá a palavra esperando que você aceite o que ele fala. Ele nos dá a palavra esperando que nós venhamos aceitar as suas instruções. Não, Jesus, é verdade, o Senhor falou, é verdade. Mas não, nada acontece, fica tudo do mesmo jeito. Mas aí Jesus dá um alerta, 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, ele novamente alertando que ia morrer, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver o quê? Eu pergunto, está você nessa mesa, e Jesus fala, o traidor está aqui no meio, você pensaria o quê? A casa caiu. Me caguetaram para Jesus. Tem um dedo duro no nosso meio. E quem mete a mão comigo no prato? E quem que mete a mão na hora? Ih, Jesus já sabe. Jesus já sabe. E aí Jesus disse, mas ai desse cara que vier o escândalo por causa porque eu estou sendo traído, melhor lhe fora nunca ver o quê? Você pensaria o quê? Estou ferrado. Descobriu? Sabe quem é? E está falando que eu estou perdido. Mas irmão, o pecado é tão maldito que ele não deixa a pessoa ver seu erro, só ver dos outros. O pecado nos cega, irmãos, que não deixa a gente ver o nosso, só vê o defeito dos outros, só vê o erro dos outros. E não vê que ele é pecador. Ele não estava enxergando que ele era o traidor. Judas não estava enxergando que ele era, irmãos, o cara que Jesus estava falando. E ele, eu imagino ele bem, talvez lá, comendo pão. Você não está vendo o que Jesus está falando? Ele falou o que mesmo? Tem um traidor no nosso meio. Cara, sem vergonha, hein? Pegar um cara desse tem que dar uma peia nele. Eu fico imaginando Judas, porque geralmente quando há erro, há pecado no meio, e a pessoa sendo errada, pecador, quantas vezes que é descoberto, depois fala, rapaz, o cara sem vergonha, o cara estava fazendo coisa errada e não assumiu. Meu irmão, o pecado cega tanto que não deixa a pessoa entender, não deixa a pessoa, irmãos, compreender. Não, quem está errado são os outros. Eu acho que o pecado do nosso meio deve ser o Tomé. O Tomé é meio assim, ó. Deve ser o Pedro. Pedro é meio nervosinho, Pedro é meio estourado, de vez em quando ele solta as cachorras aí, ó. Eu acho que deve ser João, porque João é meio paz e amor, e todo mundo que é meio quietinho, todo mundo que é quietinho é. Quem será que é? Será que não é um dos irmãos de Jesus? Porque Jesus é gente boa, mas esses irmãos dele não valem nada. Imagina todo mundo pensando ali, meu irmão. Mas o camarada que era para se conscientizar do que estava fazendo, continua do mesmo jeito. Versículo 25, aí ele diz, então Judas, o que traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Está indagando, porventura sou eu? E aí respondeu-lhe Jesus, o quê? Você está dizendo.
Meu irmão, Deus nunca vai expor assim publicamente o erro. Ele vai dar a palavra esperando o nosso arrependimento. Jesus poderia muito bem falar assim: é você mesmo sem vergonha, cabra safado. Imagina Judas: por acaso sou eu, Jesus? É você mesmo, pilantra, tá comendo comigo aqui. Pedro, carca a faca nesse cara. Se Jesus fala isso pro Pedro, Pedro faria? Na hora, meu irmão. Sim, senhor, guarda para mim. Sem mandar, ele já cortou a orelha do cara. Imagina mandando, né? O senhor quer na onde, meu? No gogó, toma, fuap, já era. Já ia só limpar. Cabatou, aí, ó. Sou eu por acaso, mestre? Você está dizendo. Mas houve em Judas ali, irmãos, algum momento que ele manifestou arrependimento? Não. Irmãos, Deus te dando a palavra, não leve as moedas do pecado de volta. Deus dando a palavra, Deus falando com você, não leve para sua casa o preço, o salário do pecado. Porque ele tinha recebido o salário, não tinha? E qual é o salário do pecado? É morte. Não leve para sua casa o salário do erro, irmão, do pecado. Você que está dizendo, Judas, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos... Olha que bonito, irmãos. Cristo pega um pão. Como que era celebrada a Páscoa do passado? Cordeiro. E o sinal era para quê? Era um sinal, era a marca da proteção, digamos assim. Agora Cristo está celebrando a última Páscoa com pão e vinho, cálice. A verdadeira Páscoa é celebrada com pão e cálice. A verdadeira ceia de Cristo é pão e vinho. Nós não tomamos o vinho, nós tomamos o suco. E naquele tempo esse vinho de Cristo era o suco concentrado, o suco puro. Então, irmãos, entenda, não é um pedacinho de bolachinha que é a ceia, é corpo e sangue. É corpo e sangue. Comam, este é o meu corpo que é dado por vós. Pegou um cálice dizendo: bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então Jesus está fazendo o quê? Substituindo a aliança antiga. Qual que era a aliança antiga? Moisés. E está fazendo agora uma nova aliança. Irmãos, o cordeiro que ia ser sacrificado aquele dia não era mais um cabrito novo. Agora era o próprio Cristo que ia ser sacrificado, o próprio Cristo que ia morrer. Para quê, irmãos? Para poder nos salvar. O seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, meu irmão, foi para quê? Para nos trazer uma nova aliança. Versículo de número 28, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de quem, irmãos? De muitos, para remissão do quê? Não, eu vou remir, eu vou tirar vocês do pecado através do meu sangue agora. Continua: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Foi a última ceia dos discípulos ali com Cristo, naquele momento pessoal. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí Pedro é avisado, no Getsêmani vem a traição, vem todo aquele momento, aquelas horas antecedendo. Isso aqui aconteceu horas antes de Jesus ser traído, horas antes de Jesus ser morto. E aí ele vai para o monte, vai orar, os discípulos dormem. Aí daqui eles estão lá no Getsêmani. Quem é que chega? Judas, o homem que tinha recebido uma palavra, mas não tinha sido o quê? Tocado. O homem que recebeu uma palavra, mas não tinha entendido. Irmão, todas as vezes que Deus fala comigo e eu não entendo, a situação fica do mesmo jeito. Se você não é capaz de entender, se nós não formos capazes de entender o que Deus está falando, meu irmão, vai continuar tudo do mesmo jeito, vai ficar tudo da mesma forma, vai chegar o pecado, vai chegar a traição, vai acontecer a coisa séria.
Judas saiu dali, meu irmão. João, se eu não me engano, quando ele se levantou e saiu, alguns discípulos pensaram assim: ele deve estar indo contar oferta, ele deve estar indo preparar alguma coisa para o mestre, Jesus deve ter pedido um favor para ele, mas estava ele indo buscar os soldados que iam prender Cristo. Meu irmão, o homem assentou à mesa de Cristo, tomou a ceia de Cristo e voltou, meu irmão, carregando as moedas do pecado. Não volte, irmão, para a sua casa carregando esse pecado. Não volte para o seu lar, não volte para o seu casamento, não volte para a sua firma, não volte para a sua esposa, não volte para o seu marido carregando, irmãos, o que é errado. Volta não. Porque logo após ele vem a traição, e aí depois que Jesus é preso, meu irmão, o que acontece? O próprio Judas, capítulo 27, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Sua Bíblia diz remorso? Tocado do quê? Remorso não é arrependimento. Não adianta você ficar com remorso. Irmão, gente com remorso chora. Chora ou não chora? Chora. Gente com remorso fica com aquela cara de coitado? Sim ou não? Fica. Não adianta chorar, ficar com cara de culpado ou coitado e não houver o quê? Arrependimento. Irmão, Deus está pronto a perdoar qualquer tipo de pecado quando houver arrependimento. Mas enquanto houver remorso, não tem perdão. Pastor, tudo bem, eu fiz errado, mas não me arrependo não. Coitado, irmão. Coitado do homem que não se arrepende. Mas entenda, arrependimento tem que ser em vida. Não existe arrependimento depois da morte. Arrependimento tem que ser aqui em vida. Arrependimento não é depois da morte. Depois da morte é julgamento. Depois da morte vai vir o julgamento pelas nossas ações, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Irmão, se nós pararmos para pensar acerca do julgamento, é sério. Quando formos julgados, quando nossa vida for exposta, quando o Senhor Deus fala assim: você que era o fulano, era você o Anderson, o pastor daquela igreja? Sou eu mesmo, Jesus. Você viu quantas coisas nós fizemos? Já batizamos nesses 4 anos aí, Jesus, para mais de 3.000 pessoas, e a obra está sendo feita, igrejas cresceram, aumentaram o número de igrejas, e olha, está uma bênção. Pois é, infelizmente apartai-vos de mim. Mas por quê? Porque você fazia tantas coisas e nunca se arrependeu do errado, do pecado. Condenação. O pecado cega o homem, que ele não consegue enxergar, irmãos, a realidade, ele não consegue enxergar a eternidade, ele só enxerga o momento, ele só enxerga a hora. O homem só consegue enxergar o prazer. E aí chega aquele momento, meu irmão, Jesus está lá perante Pilatos, está sendo entregue, estão falando: vamos matar esse cara, e Judas, eu fico imaginando Judas: o que eu fiz, e tomado de remorso, 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é, a atitude do Judas, digamos, foi a certa devolver? Foi. Mas Deus não esperava apenas, irmãos, Cristo não esperava apenas que ele devolvesse a moeda. Cristo estava esperando de Judas o quê? Arrependimento. Não adianta você consertar as coisas. Eu vou ser bom para minha esposa, pastor, eu não vou deixar mais faltar nada em casa. Não adianta você querer consertar um erro se não houver o quê? Arrependimento. Não adianta eu querer consertar um erro meu. Eu fiz besteira. Não, pastor, eu traí mesmo e a menina engravidou, mas eu vou assumir, pastor. Eu sou homem, eu vou assumir. Mas se é homem, se for homem de fazer, é homem de assumir, maravilha. Mas você já se arrependeu? Uma ação, meu irmão, para consertar um erro, ela tem que vir acompanhada de arrependimento. Fez besteira? Conserta, tem que se arrepender. Pastor, eu não posso fazer,
Porque se descobrirem, pastor, vão me mandar embora do serviço. É o preço a se pagar. Quantas pessoas que às vezes sonegou, enriqueceu, meu irmão. Quantas pessoas que às vezes ganhou, fez um pé de meia, construiu uma fazenda, uma chácara, um sítio, comprou um carro, comprou uma casa, reformou a casa com dinheiro roubado. Verdade. E aí um dia a pessoa se converte a falar: eu não posso falar para o meu patrão, se Deus já falou que você tem que ir lá confessar. E aí você sabe o que tem que fazer? Como um missionário sempre conta, tem que fazer o seguinte: você chega lá no seu chefe, no seu gerente, no patrão, fala assim: patrão, trabalho com o senhor há tantos anos, e nesses tantos anos, olha, o inimigo me enganou. Fala a verdade. Eu não era temente a Deus, eu não conhecia as coisas de Deus. Hoje eu sou cristão, me batizei, sou homem de Deus, sou fiel. E por esses tempos atrás eu fiz coisa errada, eu fiz isso, aquilo outro. Olha, eu construí assim, digamos, eu desviei dinheiro, o senhor nunca notou, o senhor nunca soube, o senhor nunca ia desconfiar, mas eu fiz de forma ilícita. Está aqui a chave da chácara. A chácara não é minha. De quem que é a chácara? É da empresa. Porque se a chácara, se alguma coisa foi comprado com dinheiro da empresa, da loja, então é de quem? É da loja. Está aqui, patrão. Essa é a chave. Estou dando, está aqui a escritura, está aqui o papel, o documento, é tudo do senhor. Se o senhor quiser mandar embora, o senhor me manda embora. Se o senhor quiser chamar a polícia, pode chamar, mas é o preço a se pagar. Não adianta existir uma boa ação se não houver um arrependimento. Ah, mas pastor, se eu fizer isso, e se ele me mandar prender? Mas pelo menos minha consciência, e eu estou livre do pecado, pelo menos a minha consciência vai estar em paz e eu vou estar livre. Pode ir até para a cadeia louvando e cantando, dando glória a Deus como Pedro. Pode ir para a cadeia como Paulo e Silas, que cantavam e louvavam na cadeia. Eles estavam lá, mas sabiam que não tinha condenação sobre eles. E Deus sabe fazer um milagre. Irmão, uma boa atitude tem que vir acompanhada de arrependimento. Não, eu vou ficar em casa, não vou fazer mais coisa errada, mas tem que se arrepender. Judas volta, está aqui as moedas, está aqui, ó. O que vocês fizeram? O que eu fiz? Toma as moedas. Toma aqui, ó. Pequei, traindo sangue inocente. E ele, porém, responderam: quem nos importa? Isso é contigo, isso é problema seu, Judas. Não fomos nós te procurar, foi você que me procurou. Meu irmão, é o pecado que vem. O pecado, o desejo, perdão, a tentação vem, mas é o homem que vai atrás do pecado. A tentação vem para ele, mas é ele que vai atrás da bebida, é ele que vai atrás do álcool, é ele que vai atrás do cigarro, é ele que vai atrás da mulher, é a mulher que vai atrás do homem, é o homem que vai atrás de coisa errada. Veio o desejo, mas é ele que vai atrás. É contigo, Judas. 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? E não houve arrependimento nessa hora, irmão. A Bíblia não narra que o Judas se arrepende. Imagina, presta atenção. Lembra do dia que nós estávamos falando sobre que voz temos dado ouvido? É a voz da consciência? É a nossa voz da consciência? É a voz do povo e a voz do demônio? Judas ouviu aquela voz da consciência que mandou ele procurar os homens, recebeu moeda. A mesma voz da consciência que mandou ele pecar foi a voz que estava condenando ele. Você não tem mais perdão, você já era, você vai morrer, você vai para o inferno, você não tem perdão. Você viu o que Jesus falou? Ai daquele, coitado, aquela voz ficou na cabeça dele. Ai, termina assim, irmão, a vida de um homem. E aí o que acontece com Cristo, irmãos? Cristo é morto. Cristo agora é sacrificado. Cristo agora está passando por aqueles momentos finais. Versículo, eu estou na onde? Eu estou no 26? 27, versículo 45 agora. 45. 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra,
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros, porém, diziam: deixai ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Alguém reconhece, irmãos, que tinham feito besteira, tinham visto que tinham feito errado. Continua: estavam ali muitas mulheres observando de longe, e eram que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. E entre elas estavam Maria Madalena, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Capítulo 28, vamos lá, para terminar. No findar do sábado, versículo 1, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então a primeira pessoa a ver Cristo são as mulheres. É Maria Madalena. Essas mulheres que serviam a Cristo foram as primeiras a verem a Cristo. Estavam servindo Cristo antes da morte, estavam servindo Jesus antes da morte, e pós a morte elas continuam o quê? Servindo. Meu irmão, Jesus está precisando de homens, de mulheres, de servos que servem Jesus antes de acontecer um problema e depois que acontece o problema. Jesus está procurando esse tipo de servo que serve ele em qualquer situação. E aí ele tinha dito: vá lá aos meus discípulos, digam para eles se reunirem na Galileia. E aí eles estão reunidos na Galileia, estão todos com medo. João capítulo de número 20, vamos lá. João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o quê? O Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são o quê? São retidos. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Ele sopra o Espírito Santo e olha a recomendação de Cristo. De quem vocês perdoaram, vocês são perdoados. Mas se vocês ficarem guardando alguma coisa sobre os outros, não é para guardar nada. Meu irmão, Cristo ressuscitou para trazer o Espírito Santo, esperando também que todos os seus filhos, os seus seguidores, possam aprender a liberar o perdão.
Cristo vem ressuscitando, e olha a mensagem que ele vem trazendo para os discípulos, versículo de número 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhe o retiverdes, são o quê? Se vocês não perdoar, vai ficar esse pecado sobre vocês. Quando Cristo ressuscita, quantos dias ele teve morto? 3. Sexta, sábado, ressuscita no domingo. Meu irmão, quando Cristo ressuscita, paz seja convosco. Pessoal, eu fui lá no inferno, pensa num lugar feio. Gente, eu estava doido para contar para vocês o que eu vi. Eu fui lá no inferno, eu fui lutar com o diabo, eu fui pregar aos presos, aqueles que do passado. Olha, eu fui lá. Jesus veio trazendo essas coisas. O que Jesus vem trazendo para os discípulos? Palavra de perdão, vem trazendo paz e palavra de perdão. Irmão, Cristo veio trazendo palavras do que, irmãos? De perdão, de arrependimento. Paz seja convosco, vem trazer paz, gente. Mas para vocês terem a paz verdadeira, tem que aprender a perdoar. Meu irmão, busque o perdão, busque a misericórdia enquanto é tempo. Cristo se fez o Cordeiro. Naquele dia, na última Páscoa, irmãos, Cristo se entregou como Cordeiro. Como Cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Como Cordeiro ele morreu para poder nos livrar da morte. Ele morreu, meu irmão, lembra do Egito? O anjo da morte ia passar aquela noite, ia ou não ia? Mas aonde ele vesse o quê? Aonde ele vesse o quê? O sangue. O sangue seria um sinal. Então, irmãos, a morte hoje está solta, mas aonde a morte passar e ver o sangue de Jesus, ali não pode entrar. Meu irmão, se lave no sangue de Cristo, mergulhe no sangue de Jesus. As águas do Jordão purificaram Naamã, mas o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Jesus não quer só curar, Jesus não quer só curar, só prosperar. Jesus quer perdoar, Jesus quer purificar. Mas para que o homem entenda, irmãos, aceite isso, para que ele possa receber o perdão, ele tem que querer. Deus, Cristo ainda continua esperando, irmãos, os seus filhos se arrependerem. Isso aconteceu há cerca de 2000, vamos pelo nosso calendário, há cerca de 2000 anos atrás aconteceu isso. Mas pastor, até hoje Jesus não voltou, até hoje. Mas por que Jesus não volta? Vamos lá, a resposta está na Bíblia. 2 Pedro 3:1. Aí eu escuto essa conversa. Falaram muito que de 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Não tinha uma conversa dessas? Já estamos em 2014. 20 de abril, já passou metade do mês de abril, já está indo embora. Já parou para pensar que está acabando o feriado? Só tem mais amanhã, acabou já. E terça-feira já começa aquele batidão de novo. Irmão, passa muito rápido. E aí as pessoas estão se enganando. Não, mas eu estou novo, eu posso, dá tempo de eu dar uma pecado. Não, irmão, olha o que diz, capítulo 3, 2 Pedro 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Eu estou escrevendo de novo para lembrar vocês. Meu irmão, Deus sempre nos lembra, não pode esquecer que eu vou voltar. Vocês não podem esquecer que eu vou voltar. E eu não vou voltar como Deus é amor. Deus é amor. Mas quando ele voltar, ele não vai voltar com amor não, meu irmão. Ele vai voltar para fazer justiça. Ele vai voltar como juiz, para executar. 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos. Quem é que falou da vinda de Cristo, irmãos? Profetas. Cristo falava, e depois quem que continuou falando? Os apóstolos, continua. E hoje nós continuamos falando. 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, tem Bíblia que diz zombadores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Quantos que estão, irmãos, andando no seu próprio rumo, seguindo seus desejos, seguindo suas vontades,
pecando, fazendo a coisa séria mesmo, meu irmão. Cometendo barbaridade. 2 Pedro, tá? 3, versículo de número 4. E dizendo: onde está a promessa da sua? Olha muita gente aí. Cadê aqueles? Esse negócio de Jesus vai voltar, esse povo crente, esse povo aí não tem o que fazer. Isso é tudo mentira, isso é ilusão, ele quer enganar o povo. Onde está? Isso aqui o povo falava, anos, milhares de anos atrás, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está falando que vai voltar, que vai vir, mas está tudo do mesmo jeito. E já se passaram muitos anos e continua do mesmo jeito, continua. E a coisa piorando, e a coisa ficando feia, tantos pecados, coisas bárbaras, horrendas acontecendo. Por quê? 5. Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve os céus, bem como a terra, o qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para quê? Para quê, irmão? Para fogo, estando reservados para o dia do... E o que mais? E destruição de homens. A destruição é para quem, irmãos? Para ímpio. Quem é ímpio? Quem ouve, sabe e não pratica. Judas sabia o que estava fazendo, sabia da sua ação, sabia do seu erro, mas, irmão, não houve arrependimento. A destruição, tudo está sendo reservado, entesourado para o fogo, para a destruição. Virá o tempo do juízo, e para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eu amo esse versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como, lê comigo, um dia é como? E 1000 anos é como? Para Deus 1000 é como um, e um é como? Não esquece não. Tá demorando. Para ele um dia é como 1000 e 1000 é como um. Pode ser agora, pode ser assim. Assustou, né? Olha. Ai. Você já pensou, né, pastor? Fiquei. Pode ser assim, meu irmão. Continua. 9. Não, esse aqui é bonito. Não retarda o Senhor a sua promessa. Qual? Que ele vai voltar. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, leiam o final, cheguem ao arrependimento. Lê só o comecinho do versículo 10. Virá, entretanto, o que, irmão? Como ladrão da noite, o dia do Senhor. Não vai ter anúncio, não vai ter notícia extra. Amanhã acaba a água no bairro CPA 4, 1º de março, Altos da Serra, Colorado, Centro. Não tem anúncio não. Racionamento de energia nas ruas 13 de junho, Tenente Coronel Duarte, Togo Pereira, São Sebastião. Vai ter anúncio não. Vai ser como ladrão da noite. Irmãos, a mensagem final para nós aqui, lê o versículo 9, só o finalzinho. Senão, não querendo que nenhum pereça, senão que o quê? Que quem? Vamos ler de novo. Não querendo que nenhum, senão que o quê? Jesus está esperando arrependimento de quem? É do adúltero, do alcoólatra, do homossexual, de todos. Todos ele está esperando o quê? Arrependimento. Não leve as suas moedas de volta. Não leve o seu pecado de volta. Hoje é dia de arrependimento. Se você se arrepender, o sangue do Cordeiro vai te limpar, te purificar de todo pecado.
Mas quando, meu irmão, você mergulha, quando você é lavado no sangue do Cordeiro, não volte mais à prática do erro, não. Não volte às práticas erradas. Conserte seu erro. Judas, tentando consertar seu erro, não arrependeu. Arrependendo-se, conserte seus erros. Conserte suas falhas. Conserte, meu irmão. Não deixe as coisas para trás, não. Chegue ao arrependimento. Jesus, eu tenho feito coisa errada. Ninguém sabe, pastor. Ninguém sabe meus namoros pela internet. Ninguém sabe que eu estou trocando mensagem com uma outra mulher, com outro homem. Ninguém sabe dessas coisas. Ninguém sabe, pastor, que eu ando olhando para outras mulheres. O olhar, a Bíblia já chega a dizer que é adultério. Irmão, carrega, não leve suas moedas de volta, não. Era 30 moedas que ele carregava. Não leva ela para casa mais, não. Joga aqui hoje. Jesus, eu vou largar aqui todo o pecado. Eu vou deixar aqui hoje porque o Cordeiro morreu para te salvar. Quando a morte passar, que ela veja o sinal em você, que é o sangue de Cristo. A marca do Cordeiro em nós hoje é o sangue dele. A vida dele em nós. Livre-se, irmãos. Ele virá como ladrão da noite. Recebeu o perdão. Você recebeu o perdão porque se arrependeu. É hora do quê? Viva essa vida com Cristo. E agora, pastor? Vamos viver esperando, aguardando. Um dia é como 1000, 1000 é como um. Se for para ser amanhã, depois de amanhã, se for para ser daqui 10 anos, se for daqui 100 anos, 500 anos, eu não sei quantos anos, nós não sabemos, não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Mas que, segundo a Bíblia, os sinais estão aí. Toda vez, antes de acabar a gasolina de um carro, o carro dá sinal? Dá ou não dá? Dá sinal. Antes de Cristo vir, ele também deixou sinais. E os sinais estão se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo. Leia depois Mateus 24 para você ver. Meu irmão, os sinais estão por aí, evidentes das coisas. O que eu preciso hoje? Deixar as moedas, buscar o arrependimento, me lavar no sangue do Cordeiro. O Cordeiro morreu, a verdadeira Páscoa é para me livrar da morte. A verdadeira Páscoa, irmãos, é para nos livrar da morte. Morte não é lugar, meu irmão. Morte não pode entrar na casa de cristão. Morte não pode entrar na nossa vida. A morte não pôde entrar em Israel. A morte entrou na casa dos egípcios. Morte não pode entrar na sua vida. Hoje é dia de você se purificar no sangue do Cordeiro. Amém? Nós vamos participar da ceia hoje, da ressurreição. Meu irmão, levante-se hoje como nova criatura. Levante-se hoje como novo homem. Ressuscite sua vida espiritual. Ressuscite sua vida de oração. Ressuscite o seu compromisso com Deus. Ressuscite hoje o seu chamado. Hoje é dia, meu irmão, de Deus te levantar. Põe a mão no coração, fecha os seus olhos. Pai, sabemos que o Senhor veio, sofreu, morreu por nós. O Senhor se entregou, Jesus, para morrer em nosso lugar. E nós queremos viver uma nova vida hoje. Queremos viver essa vida contigo, Deus. Queremos viver essa nova vida contigo, Jesus. Pai, venha hoje nos lavar, nos purificar. Judas Iscariotes, naquela última ceia, ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. A maior oportunidade esse homem desperdiçou. A maior oportunidade que esse homem pôde ter, ele jogou fora, Jesus. Meu Deus, e quantos também que perdem as oportunidades, desperdiçam as chances que o Senhor dá. Mas Pai, aqui nesse dia, aqui nesta manhã de domingo, meu Deus, reunidos na Tua presença, para celebrarmos essa ceia, lembrando que o Senhor ressuscitou, possa, meu Deus, o Senhor manifestar da Tua graça, para que este homem e essa mulher cheguem ao arrependimento, para que haja arrependimento, meu Deus, na vida de cada um aqui nesta manhã. Pai, eu preguei, mas quem fala é o Senhor, e segundo o que ela ouviu e recebeu, que possa hoje, meu Deus, ela manifestar, meu Deus, esse arrependimento, e o Senhor vai lavar e purificar. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Jesus, diga: Jesus, o Senhor se entregou por mim, morreu por mim, morreu no meu lugar, e aqui estou eu para buscar esse arrependimento do Senhor e me lavar
no teu sangue, que é a marca que eu tenho que carregar. Diga: Jesus, obrigado. O Senhor é o Cordeiro que morreu por mim. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará.